que, em primeiro lugar, felicite este evento, Turismo, Saúde e Bem-Estar, e mais especificamente o Fórum Portucalense, na pessoa do Dr. António Vilar, e o parceiro Health and Leisure. Eu venho do Minho e, como se diz nas cantigas ao desafio, saúdos a todos em geral, e espero também, como nas cantigas ao desafio, se tiver algum lapso me possam deixar ou dar alguma deixa. Eu começaria com uma parte da última intervenção do Dr. Lúcio Batista e Yes We Can. E seria muito bom para todos nós que numa próxima oportunidade, daqui a alguns anos, quando nos reunirmos em termos de avaliação, mais que Yes We Can, nós possamos dizer na altura Yes We Did It. E é de facto este o repto que aqui nos fica. Como dizia o professor Dr. Salvato Trigo esta manhã, não vale a pena falarmos do texto se não falarmos do contexto. E se me permitem, e há pessoas muito mais habilitadas aqui que já o fizeram, para falar do texto, deixem-me falar um pouco do contexto, não que não existam outras pessoas igualmente mais habilitadas do que eu para falar do contexto. E se há áreas em que não basta a ideia, não basta a criatividade para podermos agir em relação a algo, é esta do turismo da saúde. Há de facto, mais que sermos criativos, há que sermos inovadores. O criativo é aquele que tem uma ideia. Aliás, deixem-me fazer aqui um parênteses. Há um consultor brasileiro de origem alemã, que uma pessoa com uma grande capacidade de intervenção, e como se me dizer, faz o favor de ser um amigo, que é o Luís Valdez. Sabem que os brasileiros têm esta permanente inovação linguística, e ele criou um termo que é o piotário. Sabem o que é um piotário? Desculpem, é um misto de pioneiro e de inovador. E é aquele que lança a ideia e mais tarde vê a inovação e diz, meu Deus, mas a ideia era minha. Não é? E o que é que falhou? Falhou que as ideias, como sabem, são tenues como uma vela. Basta um pequeno sopro para se apagarem. Então, o que nós mais temos que fazer, e também nesta matéria, é podermos transformar as nossas ideias em objetivos e dar um curso de ação. Pô-las em movimento. Isto implica necessariamente que tenhamos uma grande missão. Porque só uma grande missão é que poderá despertar as lideranças que conduzirão todo este projeto. Lideranças que naturalmente se lançarão mão da estrutura de vida, e hoje vejo muitas estruturas, desculpem, em torno do turismo de saúde, bom, porque os recursos são escassos e naturalmente poderem dar alguma unidade de direcionamento em relação a esses mesmos recursos. E deixa-me também, com licença, que adiante o seguinte. Porque é que estes assuntos às vezes são tão complexos e andamos aqui um pouco de roda nesta inércia em que, por vezes, mais que aumentar a velocidade, se calhar é necessário mudarmos de combustível, que só assim, como sabem, é que sai da rotina da inércia, é que sai da rotina das órbitas. É mudando de combustível para que isso possa acontecer, por conseguinte, dando saltos qualitativos. Eu recordo-me, ainda me recordo, e todos nós os que não se recordam certamente leram, que no pós-revolução industrial nós transacionávamos as mercadorias às toneladas. Depois começámos a transacionar, isto em termos de evolução histórica, ao quilo. Hoje transacionamos o imponderável, aquilo que não tem peso e que é o conhecimento. E como foi dito de manhã, é uma necessidade tão básica como o copo de leite ou a chávena de café e a torrada que tomamos no dia a dia, quando nos levantamos e quando iniciamos os nossos dias de trabalho. Só que há aqui uma diferença, é que o conhecimento é um recurso, e é disso que estamos a falar, porque os nossos médicos, todos os profissionais de saúde são como os professores. São das poucas pessoas que são trabalhadores do conhecimento. Peter Drucker, por exemplo, dizia que um professor
em 1900 e um médico em 1900 eram tão eficientes como em 2000. Portanto, se dividissem os resultados pelos recursos aplicados, o quociente era exatamente igual. Portanto, só saímos daqui, de facto, aumentando o nosso conhecimento. O recurso à investigação, não vou agora falar disso, mas porquê? Dizia eu, e fechando parênteses. Porque o conhecimento é um recurso totalmente distinto dos outros. Aliás, é o único recurso que eu vos convido a usar em demasia. Não vos convido, naturalmente, a usar em demasia o vosso dinheiro, porque ele é escasso e, naturalmente, se dilapida, mas quanto mais usarem o conhecimento, dizia eu, por isso é que é um recurso de natureza diferente, mais conhecimento gera. Mais pessoas igualmente conhecedoras e, em última análise, sábias, nós vamos gerar. Muito bem. E então, porquê é que nós chegamos a este ponto? E se quiserem, não vou falar agora da crise, não é para isso. Porquê é que nós chegamos a este ponto? É que, como sabemos, das duas ciências que governam o nosso mundo, uma é a economia e outra é o direito. E o direito e a economia habituaram-se, um a regular e outra a transacionar, de facto, sobre bens materiais e não sobre o imponderável. Nós, quando vendíamos uma mercadoria, em termos tradicionais, passávamos a mercadoria, arrecadávamos o dinheiro fruto dessa venda. Nós hoje vendemos conhecimento. Podemos, inclusivamente, ser objeto de remuneração desse conhecimento. Mas que venda é que é esta? Se eu que vendo, fico igualmente detentor do bem que vendi. Então, este é, de facto, o grande problema que, do meu ponto de vista, se suscita, é que a nossa economia tradicional e o nosso direito ainda não ganharam foros de alforria, se quiserem, ainda não se habituaram a lidar com este recurso mais perene e mais multiplicador que nós temos, que é, de facto, o conhecimento. Aliás, a questão da Diretiva Europeia dos Cuidados Transfronteiriços é exatamente um bom exemplo daquilo que eu acabo de dizer. Se repararem quais foram os primeiros obstáculos que se colocaram à execução desta diretiva. Estamos a falar de movimentação de pessoas em busca de conhecimento. Não estamos a falar de pessoas em busca, digamos, de bens materiais. Não estamos a falar de pessoas que vão comprar um automóvel por porventura ser mais barato. No entanto, a lógica que imediatamente o direito e a economia aplicaram às normas transfronteiriças, portanto, a prestação de cuidados transfronteiriços, foi exatamente o mesmo modelo que aplicaram, ou que se aplicam ainda hoje na União Europeia, aos bens móveis, aos bens físicos. Portanto, chegamos a este ponto relativamente irónico que o obstáculo à aplicação da norma se traduz em constrangimentos de ordem jurídica e de ordem económica, quando é de busca de conhecimento, busca de novas soluções que nós estamos a falar. Mas sem vos querer tomar muito mais tempo, esta questão do turismo de saúde, quais são os drives do turismo de saúde? Já hoje aqui falámos disso, mas no fundamental são exatamente os mesmos de qualquer sistema de saúde. Qualquer sistema de saúde, o nosso, o português, não é? Seja o Serviço Nacional de Saúde, seja, como dizia o Lúcio, muito bem, o Sistema Nacional de Saúde, que agrupa também o setor social e o setor privado da prestação de cuidados de saúde. Então, são três vetores. É o vetor acesso. Se as pessoas não têm acesso, não há cuidados de saúde. É o vetor qualidade e é o vetor custo. E se nós fizermos aqui algum flashback até em termos da governação do nosso Serviço Nacional de Saúde, compreendemos que, porventura, houve governos que colocaram mais o ênfase na qualidade, outros mais no custo, outros mais no acesso. Agora, como se costuma dizer, apesar de ser um triângulo, não é? Isto fala-se a quadratura do círculo, mas eu chamo isto a triangulação do círculo. Porque se olharem custos, qualidade e acesso, muito facilmente qualquer um de nós, na profissão de saúde, em particular de gestor, que é o meu caso, poderá oferecer duas destas variáveis. Eu posso oferecer qualidade como custo.
posso oferecer acesso com qualidade, posso fazer aqui as triangulações, posso usar aqui o N fatorial, e não sou perito em matemática, peço desculpa. Agora, o que me é relativamente ou muito difícil é conseguir oferecer estas três variáveis em simultâneo. Por conseguinte, se nós olharmos para o mercado de saúde internacional, é também isto que se passa. Quem procura, quem viaja em busca de conhecimento e em busca de novas soluções, fala também em função destes três drives, acesso, qualidade e custo. Ainda que do meu ponto de vista, mas isto naturalmente poderá ser controverso, eu acho que apesar de tudo, e é só um parênteses, a componente financeira dos sistemas ainda assim é a componente que mais diferencia de sistema para sistema. Aquilo que diferencia o nosso sistema nacional de saúde, por exemplo, do americano, o Lúcio conhece bem, e eu também conheço relativamente bem, também estudei e trabalhei lá há alguns anos, ou mesmo, sei lá, do sistema russo ou esloveno, é basicamente como é que o dinheiro entra no sistema, como é que circula e quais são os outputs, ou de preferência, os outcomes produtos. Eu aconselho, entre aspas, a lerem as memórias da Sra. Thatcher, e ela tem um capítulo dedicado ao Serviço Nacional de Saúde inglês. E, em determinada altura, ela refere que, logo quando entrou para Downing Street, que a primeira tentação foi privatizar a saúde toda, entregar às companhias. Alguém lhe disse, olha, por que é que a senhora não ouve os profissionais de saúde antes de tomar qualquer decisão? Ao que a senhora teria dito, boa ideia, organize-me isso. Bom, atalhando razões, uma boa parte dos fins de semana eram passados numa casa em Surrey, uma casa de campo que a senhora Thatcher tinha, e então convidou médicos, enfermeiros, administradores hospitalares, e ela, nas memórias, diz, ao fim da terceira reunião, mudei completamente de ideias e compreendi que o Serviço Nacional de Saúde seria moldado pela forma como o financiamento entrava no sistema, como girava lá dentro, e isso iria determinar, naturalmente, os resultados que eu queria para o meu Serviço Nacional de Saúde. Mas, e já a terminar, dizer o seguinte, se nós olharmos para as receitas, e muito rapidamente estas questões hoje já foram aqui debatidas, de facto a Ásia representa um volume de 34% das receitas de turismo de saúde. Os Estados Unidos são um caso interessante, porque representando 20%, eles são há um tempo fornecedores e clientes de turismo de saúde. E a América Latina é um eufemismo, basicamente é o Brasil, representa neste caso 6%. E se nós olharmos para os clientes, de facto, podemos dividi-los nestes três grupos. Aqueles que, em primeiro lugar, buscam qualidade. E, interessantemente, os que buscam qualidade também não têm acesso. Não têm acesso porque não há oferta qualificada e disponível, que basicamente são os países do Médio Oriente, os países asiáticos, a Arábia Saudita e toda aquela zona. Depois temos os países que fazem a sua procura, ou os cidadãos, ou grupos organizados, ou companhias, ou seja, o que seja, fundamentalmente em torno do acesso. E curiosamente, ou não tão curiosamente quanto isso, quem busca turismo médico em função da falta de acesso no seu país são fundamentalmente os sistemas geridos publicamente. E basicamente são três. O Canadá, o Reino Unido e a Austrália. E porquê? Por exemplo, eu tenho a impressão que tinha aqui esses dados. No Canadá, desde 1994, e é mais vezes desmistificar destas questões, porque por vezes apresentam-nos o Canadá como um sistema modular. Desde 1900, dizia eu, em 94 até 2010, a mediana de tempo de espera subiu 50%. Neste 2010, portanto não é neste momento, uma ressonância magnética em termos médios de mediana de espera tinha em 2010 11 semanas. Um TAC 5 semanas. Imaginem se no IPO, ali o Laranja Pontes, oferecesse estas listas de espera, tinha uma página diariamente
ou a primeira página do Jornal de Notícias, que horror, como é que os nossos contribuintes esperam 11 semanas por uma ressonância magnética. E depois, basicamente, temos os países que buscam em função do custo. E esses, na generalidade, e a pontificar e a liderar, são os Estados Unidos. Já vimos aqui no de manhã, não vos vou amassar com isso, em que a redução de despesa, basicamente em países europeus, mas eles vão também, como foi dito, para a Índia e para a Tailândia, pode chegar aos 100%. E, de facto, chega a ser uma redução superior à carga de impostos que o cidadão paga nesse mesmo país, nos Estados Unidos da América do Norte. A terminar, gostaria só de, e eu não sou um especialista, naturalmente, nem sou especialista em nada, sou um especialista em ideias gerais, a Turquia. A Turquia é um bom exemplo, aliás, na senda da conferência que vimos anteriormente. De facto, a Turquia tem uma marca. A Turquia tem uma marca. E depois começou a construir, a dar marca também aos seus destinos, e começou a dar marca aos seus médicos e aos seus hospitais. Começaram a compreender que a sua infraestrutura também era má. Investiram largamente na infraestrutura, mas investiram fundamentalmente no software. Investiram nos médicos, mandaram-nos para os Estados Unidos, levaram os médicos americanos à Turquia. E hoje, de facto, em turismo de saúde, bem sei que é um jargão, costuma-se dizer que há a Turquia e depois há os Estados. Eu bem sei que eles têm ali todo aquele enquadramento, todo aquele mercado do Médio Oriente, onde de facto há muito dinheiro e onde há, digamos, muita procura e uma procura, digamos, que olha para a qualidade e não olha para o preço. Eu penso que, de facto, e a terminar, nós temos aqui também uma grande oportunidade. Acho é que devemos realinhar, orientar-nos no sentido, temos, de facto, uma missão muito forte, despertar lideranças, criarmos uma estrutura e mais uma vez, para parafrasear um ditado americano, don't shoot for the money, shoot for skills. Obrigado.